a nossa série de entrevistas com os economistas dos principais candidatos à presidência da República. Hoje está aqui comigo Gustavo Franco, economista que já esteve no governo, já foi presidente do Banco Central e agora está com João Amoedo, do Partido Novo. Gustavo, boa tarde. Boa tarde, Denise. Que bom estar aqui. Bom, Gustavo, o comentário meio geral que a gente tem é que o novo é novo de fato, né? Aproveitou essa deixa da sociedade, está querendo novo, a renovação na política brasileira e tem mantido uma posição de independência, de não concordar com articulações políticas, de não ceder, mesmo sofrendo, inclusive, as consequências de não poder, por enquanto, participar de debates, né? Teve um espaço muito limitado. Mas eu queria saber em relação à economia, se a proposta seria nova, qual seria a principal linha do programa econômico do Partido Novo? Bem, boa tarde a todos. A nossa linha, eu creio, expressa a nossa base, que é muito clara. É o brasileiro empreendedor que corre atrás. É uma maioria pouco que raramente aparece como protagonista dos debates políticos. Quem emprega, quem trabalha por conta própria. É um grupo que a PNAD mede em cerca de 27 milhões de pessoas. Esse público de, geralmente, pequenos empresários, profissionais liberais, pessoas que, enfim, são patrões de si próprios, essa gente não tem voz na política. E as ideias sobre o Estado, sobre o governo, sobre as relações com o exterior, sobre competição, geralmente são liberais, embora não com esse nome. Ninguém sabe bem o que é liberalismo, mas quando você vai explicar, é menos governo, menos imposto, aí todo mundo entende. Não precisa ler nenhum autor estrangeiro, não é uma ideia exótica, a gente já conhece bem a experiência adversa do Estado, do fiscal, do imposto, da lei trabalhista que parece que é contra o emprego. Esse programa liberal se tornou uma coisa popular, acho que há tempos que estava precisando se tornar, e o Novo acabou sendo o veículo dessa ideia que, no fundo, não é nova, ela é jovem no Brasil, talvez meio recém-chegada, tardiamente absorvida, mas é uma ideia muito grande e vai ser vitoriosa no futuro. E vem com uma inovação mesmo de proposta política. Agora, você já esteve no governo, né? Como eu disse, no Banco Central, pegou um momento aí de grandes desafios, inclusive implantou algumas propostas originais em relação à lei de responsabilidade fiscal. Você defendia muito isso. Lei que ficou completamente de lado, né? Então se fala em novas legislações e limitações de despesas, mas isso já estava no passado. Agora, além dessa questão do empreendedorismo, do estímulo aos investimentos, o Brasil tem de cuidar muito das contas, né? Sem dúvida. Então, como é que seria a implementação de um programa de ajuste que tivesse também esse foco no crescimento? Tem um foco micro, por assim dizer, este do investimento, do emprego, e outro macro, onde o enredo principal é contas públicas. O Estado brasileiro financeiramente está meio quebrado, meio falido, excessos por todo lado, justificáveis ou não. É preciso fazer um ajuste importante, sério. Não é a primeira vez que a gente fez, já fizemos no passado. Eu estive no governo quando foi feito em 98, e a gente precisou fazer um acordo com o FMI para poder criar o impulso para fazer o ajuste. Não precisamos do FMI desta vez para fazer, temos que enfrentar o desafio de fazermos por conta própria. Quando fizemos o ajuste em 98, o ajuste se manteve durante vários anos, foi até pelo menos 2012, o governo brasileiro, o governo federal, estava no azul, com superávites primários de 3,5% do PIB e com o seu endividamento caindo. Caiu a dívida líquida de 60% do PIB, de 98 para 30%, uma coisa assim, em 2012, por aí. Hoje já voltou para mais de 60%. É uma pena. Vamos ter que fazer o caminho todo de volta, né? Criar o azul nas contas para poder reduzir o endividamento, que é o que vai assegurar juros menores,
emergentes e uma economia que ambiciona crescer mais. No fundo, tudo isso é para a gente crescer mais, para ter um custo capital menor, junto com a facilidade de empreender. Essas duas coisas juntas fazem o Brasil poder ambicionar crescer como se cresce na Ásia, 6, 7, 8%. Esses são os nossos concorrentes, né? Os países jovens como nós, que são emergentes, mas que já estão emergindo enquanto a gente está ficando para trás. O que se imaginava quando surgiu o BRICS, né? Se lançou essa ideia, né? Foi uma questão dentro de um certo contexto lá, foi uma instituição financeira que lançou essa ideia, mas era pelo potencial também do crescimento, entre outros fatores. Né? Eu creio que era talvez mais um recorte político do que propriamente econômico, porque tem países que estão no grupo BRICS, África do Sul e Rússia, que não têm o mesmo dinamismo de crescimento que tem outros que estão fora do grupo, como a Coreia do Sul, que é talvez o que mais se parece com o Brasil, e saiu mais ou menos do mesmo ponto de partida ali pelos anos 80, só que a Coreia do Sul hoje tem uma renda per capita que é 3 vezes a do Brasil, era igual a nossa nos anos 80. Meio que fez muita coisa certa do lado da abertura, sobretudo, fez a economia, toda ela ser governada por uma lógica de competitividade, de fazer coisas com competência, senão não se sobrevive no mundo globalizado, e esse imperativo não existe aqui, porque é uma economia fechada, protegida, sem concorrência, sem competição. O resultado, a produtividade da Coreia fez com que ela se tornasse 3 vezes mais rica do que era nos anos 80, enquanto a gente está mais ou menos no mesmo nível. Ou seja, o nosso modelo não é que ele esteja dando errado, a gente não está andando para trás, mas a gente está parado no tempo enquanto esses outros países emergentes estão progredindo. Nós estamos perdendo o trem, tá certo? E e não é uma década perdida nesse sentido, são 3, indo para a 4ª, não é isso? E curiosamente, toda vez que se fala da agenda de reformas liberais, sempre precisa um longo período de adaptação. Eu acho que está na hora de apressar o passo, né? Enfim. Então, mas e o ajuste? Como é que se daria nas condições atuais da economia brasileira? Você falou que não é uma situação que a gente precisa do FMI. Agora, chama muita atenção que esse descontrole todo veio de um desequilíbrio, aumento muito forte de gastos, de despesas. E hoje se coloca a questão previdenciária como fundamental. Ela sempre esteve presente, essa condição, mas você teve toda uma estrutura de gestão da economia que levou a um desequilíbrio muito mais profundo. A Previdência aparece com destaque nas contas, mas a gente tem um problema estrutural das finanças brasileiras que é muito sério, né? Que envolve também carga tributária, a forma como se coloca a carga tributária. Sim, são vários problemas. A Previdência é talvez o mais agudo, mas não é o único. Nós temos funcionário público demais, tem segmentos de funcionarismo público que ganham muito, sobretudo nos outros poderes, no judiciário e legislativo. Tem muita coisa para mexer. Prevaleceu durante muito tempo uma liberalidade no tocante a gasto público, como se a gente não tivesse limite nesse assunto. O gasto cresceu muito. O país estava no azul em 2012 e já estava no azul nos 10 anos anteriores a 2012. De repente, bumba, tem uma virada negativa da ordem aí em dinheiro de hoje de uns 300, 400 bilhões de reais e sobretudo despesa, né? Despesa e também renúncia de receita, coisas desse tipo. Reverter isso aí é o grande desafio. A solução fácil que no passado se utilizou é aumentar impostos para não mexer nas boquinhas e privilégios e programas que foram criados nessa onda de aumento de despesa, mas a gente não acha que isso é correto. A gente acha que o correto é lidar com o aumento de gastos e, portanto, reduzir despesa. Esse é o grande desafio. Não é fácil, você não vai ganhar muitos amigos dentro do serviço público, mesmo fora dele. Todo mundo que perde com isso, ou tem a sensação de perda, é contra. Quem ganha, claro que é a maioria, e essa é que é a chave do problema. No momento que a maioria se dá conta que esse tipo de programa beneficia o coletivo,
a gente consegue suplantar os obstáculos políticos que aparecem para esse tipo de reforma. Essa resistência, o corporativismo, a gente vê inclusive nas discussões da Previdência, né? Que se fala muito da necessidade de você ter um programa, um projeto global, que pegue tanto o trabalhador do setor privado quanto do setor público, e a gente sabe todas as resistências, e aí pega os militares, você vai pegando os vários nichos que querem preservar os privilégios. Né? É fácil gerar, como aliás foi o caso, uma máquina de geração de benefícios que não tem de onde tirar o dinheiro, né? Muitos políticos vivem de criar essas facilidades e depois vão embora e nós que temos que nos virar para saber de onde vem o dinheiro. Alguém tem que arrumar esse assunto. Claro que a reforma previdenciária não é só alterar as regras do INSS para fazer a conta fechar. Ela inclui, como uma parte muito importante, para nós do Novo isso é fundamental, a parte positiva da reforma que tem a ver com uma outra reforma do qual pouco se fala, que é a do FGTS, que teria que ter uma função muito mais importante para fornecer segurança quanto a uma aposentadoria digna para qualquer brasileiro. Tem 85 milhões de brasileiros que têm contas no FGTS, contas que rendem uma miséria. Se o FGTS tivesse rendido mais ou menos em linha com outras aplicações financeiras aí nos últimos tempos, a conta é que ele podia ter alguma coisa como 5 vezes o valor que tem, os ativos que tem. Para cada pessoa que está nos ouvindo, basta pensar quanto tem no FGTS, teria 5 vezes esse valor hoje se o FGTS tivesse sido trabalhado como se fosse um fundo de pensão, uma instituição cuja missão é fornecer uma aposentadoria digna para as pessoas. É uma conta individual que vai fazer com que o seu esforço de poupança se traduza numa aposentadoria digna para você. E aí prevalece uma lógica de formigas e cigarros. Quem poupar mais vai ter mais lá na frente. Quem não resgata antes. Né? Quem quiser ficar na cantoria, aí não... Mas aí é uma decisão de cada um, já que o básico está atendido pelo INSS, pelo sistema de bases correntes, como a gente fala. Agora, o FGTS tem sido usado como um instrumento para extorquir o dinheiro do dono do dinheiro, que é o cotista, para fazer políticas públicas e às vezes para fazer gastos que não interessam ao dono do dinheiro, que é o cidadão. Se usa o dinheiro do FGTS para fazer investimentos, às vezes, nas empresas da Lava Jato, no FI-FGTS, ou então para fazer empréstimos de saneamento que nunca voltam ou que não acontecem. Não são os melhores investimentos do mundo, longe disso. Então esta é uma parte importante da reforma da Previdência e é a parte positiva. Ela é uma boa notícia para o trabalhador saber que o seu FGTS vai render muito mais e poderá se transformar num plano de aposentadoria bom, que complementa com vantagem a aposentadoria do INSS. Agora, a remuneração viria da aplicação desses recursos do Fundo de Garantia com a alocação correta que desse rentabilidade, é isso? Isso, Denise. Você sabe que tem muitas oportunidades boas no mercado de capitais, títulos públicos e tal. Por que o FGTS tem que render 3% ao ano? Ele é destinado a crédito subsidiado, né, que você colocou, e aí tem moradia e tudo mais. Mas com o seu dinheiro e com o meu, né? Exatamente. Então, devia ser, se é para fazer políticas de interesse social, que faça com o dinheiro do orçamento, não com o dinheiro que não pertence ao governo, que é do cidadão. Cada um precisa fazer o seu, não é isso? Certamente. Cada pessoa, imaginando 5 vezes mais de fundo de garantia, você teria aquela poupança necessária na aposentadoria, né? A aposentadoria depois seria até uma questão secundária de fluxo de renda. Agora, Gustavo, especificamente em relação ao sistema previdenciário, quais são as propostas do novo? Esta é talvez a que é mais... Mas aí haveria alterações na Previdência mesmo, de fato, em questão de limite de idade, de tempo de contribuição? Sim, haveria alguma outra mudança? Eu acho que não há escapatória de enfrentar esse assunto. Idade mínima, teto, as carreiras, equalizar o público e o privado, todos esses temas são inescapáveis. E sim, é uma má notícia em geral
que a gente acha que pode ser compensada se colocar a discussão do FGTS neste bolo, nesse contexto, para que o conjunto seja vantajoso para o trabalhador que está pensando na sua aposentadoria. Ele pode perder alguma coisa no assunto da discussão do INSS, mas ele ganha na discussão do FGTS. E a aposentadoria são esses dois pilares, o básico e esse complementar. E a gente tem um problema social no Brasil que é muito sério, que às vezes mesmo a pessoa contribuindo no tempo certo, se aposentando com a idade correta, ela não tem a condição de se manter de fato na aposentadoria, né? Ela sofre uma perda de renda, de poder de compra e muitas vezes tem de encarar mais despesas. Então é um problema social quando se pensa na reforma da Previdência, que há argumentação contrária, é o reflexo que isso possa ter do ponto de vista social lá na frente, que as pessoas vão receber muito menos e a gente sabe que os mais idosos têm determinados compromissos, gastos com saúde e as despesas aumentam exatamente pela pessoa ter mais idade. Pois é, mas de alguma maneira, como é um esforço coletivo para financiar este aspecto social, parte dos recursos vem do Tesouro, sim, são, vamos dizer, o básico que é assistencial, sim, vem do Tesouro, como tem acontecido no passado, é inescapável, mas não significa que o Tesouro tem que pagar a conta inteira. E é disso que se trata a reforma, é trazer isso para um número razoável. Agora, em relação à dívida pública? Então, a dívida pública decorre do governo dar prejuízo, né? E ele vai acumulando. A minha sensação como economista é que a máquina de geração de despesa pública raciocina como na época da inflação, nos seguintes termos: vai ter um rombo, vou financiar o rombo fabricando papel pintado e isso depois meio que pega fogo, não deixa rastro. Você pagou a conta, o dinheiro também perde valor e a vida segue. Agora, não tendo mais inflação, o rombo tem que ser financiado com endividamento. Então, é a mesma discussão. Ou falamos de dívida ou falamos de rombo, um vive com o outro, né? E vamos diminuir a dívida se a gente tiver um rombo positivo, o contrário de rombo. Que é uma coisa que a gente foi capaz de fazer, sim, durante mais de 10 anos, começados em 98, quando teve o acordo com o fundo. Então não é nenhuma loucura imaginar que a gente possa ter, como teve nesses anos todos, o equivalente a 3,5% do PIB, em dinheiro de hoje, uns 300 bi, 350 bi, de superávit. Hoje a gente está com menos 140 bi. É uma virada muito grande, mas a gente já esteve nessa região para onde a gente deve ir durante muito tempo, né? E deve se perguntar o que aconteceu que nos tirou dessa região de equilíbrio, da região virtuosa, e nos colocou nesse inferno de hoje. Eu respondo: foi a nova matriz econômica de Dilma Rousseff, foi ela que estragou as finanças públicas. Agora tem que consertar o que ela fez. E estragou em vários aspectos. Você teve aumento de despesas, as desonerações, você teve intervencionismo em várias áreas de governo, liberação de recursos, ampliação de programas sociais sem muita avaliação. As pessoas cobram muito essa questão da corrupção, que teve um peso, mas eu acho que o problema de gestão teve um peso muito maior nesse desequilíbrio brutal que nós temos nas contas hoje. Verdade. Os números da Petrobras, eu creio, são muito claros para isso, para as pessoas entenderem, porque no caso do Petrobras houve uma estimativa muito precisa de quanto a empresa gastou com corrupção. Esse número foi perto de 6 bi. Outro número é o quanto a companhia gastou fazendo investimentos que não precisava, como, por exemplo, a refinaria lá de Abreu e Lima, em Pernambuco, que custou 20 bilhões de dólares. Né? Custou 10 vezes o que custou a corrupção. O próprio juiz Sérgio Moro é um que diz: as decisões infelizes de despesa custam muito mais caro do que a corrupção propriamente,
E é claro que uma não é independente da outra. Às vezes um investimento desse tamanho, como este, é feito exclusivamente para gerar as propinas de comissões. Portanto, é uma história triste, aconteceu de forma flagrante na Petrobras e acho que é uma lição importante para a gente ficar alerta sobre outras manifestações dessa mesma doença pelo setor público. Está cheio disso. E a Petrobras ainda foi alvo da política de preços, né, que teve de trabalhar com prejuízo. Então, são vários exemplos do quanto que se teve de erros da política econômica, especificamente com o Dilma Rousseff, né? Foi. Os bancos públicos também, utilizados politicamente, é quase que como se fosse um processo de pilhagem para gerar uma clientela política junto com comissões. É uma absoluta falta de espírito público, de falta de espírito coletivo, de não imaginar outra coisa que senão o seu objetivo político de curto prazo. Eu acho que é um péssimo exemplo político. O país tem agora uma oportunidade maravilhosa de varrer esse tipo de postura com relação às coisas públicas para o lixo da história. É nosso dever fazer isso agora na eleição. Nós vamos agora um rápido intervalo, 2h31. Eu estou conversando com o Gustavo Franco, com o Jornal Jovem Pan. Hoje nós estamos finalizando a nossa série de entrevistas com os economistas ligados aí aos principais candidatos à presidência. Está aqui comigo o Gustavo Franco, que é do Partido Novo. E, Gustavo, você falou muito da questão do ajuste fiscal antes do nosso intervalo. E aí eu queria saber de retomada do crescimento. Nós tivemos nessa sexta-feira, por exemplo, divulgação dos dados aí do mercado de trabalho. Desemprego ainda muito alto. Né? O Brasil também está carente de investimentos em infraestrutura, investimentos por parte das empresas para ganhar competitividade. Então você tem muita coisa desorganizada na economia quando se pensa no crescimento de longo prazo. Porque todo mundo fala da necessidade de ajuste fiscal, e isso é importante. Mas você tem que ter políticas de desenvolvimento que o Brasil também está devendo faz algum tempo, né? Então, aí, deixa eu retomar um pouco a comparação lá com a Coreia, que é educativa. A Coreia é um país onde a taxa de investimento está na faixa aí de 25%, 30% do PIB. No Brasil é 15%. Ou seja, o Brasil precisaria aumentar em 10 pontos percentuais do PIB a taxa de investimento global da economia, num PIB de 6 tri, estamos falando aí de 600 bi de fluxo anual adicional de investimento. Esse é o enunciado do problema, né? A pergunta é: de onde vem esses 600 bi? Eu respondo: do governo não vem. Não tem a menor chance do governo, que já está no vermelho, arrumar mais 600 bi para o Brasil ser igual à Coreia em matéria de crescimento. Segue-se, portanto, que esse dinheiro tem que vir do setor privado, que tem que ser a nova alavanca do crescimento. Portanto, não vem de uma política de desenvolvimento, ou seja, de uma rubrica da despesa do orçamento público. Vai vir da decisão individual de milhares, dezenas de milhares de brasileiros que criam emprego para si e para outros na sua atividade individual. Dessas pessoas passarem a confiar no futuro, enxergar a sua atividade numa ótica melhor, seja porque os impostos vão ser melhores, seja porque as relações trabalhistas vão ser mais fáceis, porque o custo do capital vai ser menor, o juro vai ser menor. Esse ambiente mais amistoso para quem cria emprego e quem empreende, de todos os tamanhos, pequeno, médio, grande, isto é o que faz o processo de crescimento. Ele é privado, são as empresas que fazem. Quem assina as carteiras das pessoas não são os políticos, são as empresas. Elas têm que ser os protagonistas, os atores principais do processo de crescimento. A gente tem que fazer políticas que fazem as empresas e as pessoas que tocam essas empresas, empresários, ficarem mais felizes. É assim que nós vamos gerar crescimento. E confiar na própria atividade, né? Porque nós temos, você citou até a questão dos juros, ao mesmo tempo que os juros mais altos, eles inibem o investimento, a atividade econômica, eles acabam atraindo o capital que poderia ir para a atividade.
É uma coisa que a gente tem no Brasil de muito tempo e não se conseguiu quebrar. Você foi presidente do Banco Central. Sim. A gente vê a atual gestão lançando muitas ideias, medidas para tentar quebrar essa estrutura que nós temos no sistema bancário brasileiro, que mantém o spread bancário muito alto. Primeiro, assim, não dá para traçar um paralelo em relação à época que você estava no Banco Central. Eu acho que é uma sequência natural. Eu trabalhei lá numa época muito mais crítica da conjuntura fiscal, da conjuntura externa, a inflação, era uma situação mais difícil. Mas em relação ao sistema bancário, naquela época havia uma fragilidade muito maior. Então, naquele momento, a questão da concentração não nos preocupava tanto, porque tinha um outro problema mais sério, que era a própria solidez do sistema. E tinha muito mais bancos que quebraram. Bancos quebrando e que não podiam resultar em prejuízo para depositantes. Era preciso manter o sistema estável. Ultrapassada essa fase, vem o problema macro de fazer dívida pública e condições fiscais permitirem juros menores, e micro, que é o de fazer a concentração bancária diminuir, ter mais competição, menos spread e coisas desse tipo. O Banco Central atual está trabalhando nas duas coisas, predominantemente na segunda parte, micro, que é a parte regulatória própria da atividade do Banco Central. E já percebeu, já inclusive fez claro, eu acredito, pelas suas ações e a população, que o assunto de spread bancário tem muito que ver com coisas de governo, com coisas de... assim, se metade do dinheiro tem que ser emprestado a juros subsidiados, que é mais ou menos o que a gente tem hoje no Brasil, a outra metade vai custar mais caro. É mais ou menos como o gato na luz. Se alguém não paga a conta de luz, alguém vai pagar o dobro, ou como é a meia entrada. Então, as estatísticas de crédito no Brasil são exatamente assim. 52% do PIB é o tamanho total do crédito no Brasil. Metade é direcionado subsidiado. Custa mais ou menos 9% ao ano. A outra metade, que não é subsidiada, a mercado, vamos dizer assim, o custo médio é superior a 33%, 34% ao ano, pouco menos para pessoa jurídica, muito mais para pessoa física, 40%, 50% ao ano. Ou seja, é um caso sim de meia entrada. E é claro que o juro é alto nesse caso do crédito para o segmento livre, porque tem a outra metade do crédito é dada meio que de graça para uma porção de gente que o governo gosta. Aí entraria BNDES, mas entra crédito imobiliário também, não? Também tem crédito imobiliário com dinheiro da poupança, que é dado com taxas abaixo de mercado. A agricultura, que recebe financiamento subsidiado também de dinheiro que vem do compulsório sobre os depósitos à vista, e o BNDES. Além do Banco do Nordeste, fundos constitucionais que dão dinheiro para o FAT, tem vários canais que geram crédito com taxas pequenininhas, taxas camaradas. Mas você acha que todos eles deveriam sofrer alterações? O ponto é que quanto mais gente não paga, quem paga vai pagar mais. Esse é o ponto. E na época da nova matriz lá, esse problema era muito menor, porque o crédito direcionado subsidiado era talvez metade do que ele é hoje, né? Ele dobrou de tamanho porque Dilma Rousseff pisou no acelerador em matéria de BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, dá dinheiro barato para segmentos que são de interesse político ali daquele grupo. Hoje temos um problema. Quem paga isto é a outra metade das pessoas que tomam crédito e tem que pagar mais caro para pagar por quem não paga. Agora, como se lidaria, por exemplo, da questão de crédito imobiliário, crédito para a agricultura, que é uma área importante do Brasil também? O BNDES tem alterado as regras, o BNDES ele não se redefiniu depois de todo o uso político que ele teve, ele não tem conseguido encontrar um novo caminho, houve alteração da taxa de juros que cobra, né? Deixando aquela taxa de lado a subsidiada, mas o BNDES também não se redefiniu. Então, como se daria a alteração dessas linhas? Hoje dá para fazer o que na minha época não dava para fazer, que é
fazer com que muitos desses setores que hoje tomam dinheiro subsidiado tomem dinheiro na taxa de mercado, porque a taxa de mercado também está muito menor. Hoje a Selic é 6,5%. Você lembra, eu lembro de quando a Selic era 15%, 20, muito mais, não é isso? E naquela época que a Selic era 15, quem tomava dinheiro a 6,5, estava achando a melhor coisa do mundo. Pois hoje a Selic é 6,5, né? Que durante muitos anos foi o patamar de juros subsidiado que todo mundo ficava encantado. Por que todo mundo não pode pagar 6,5? Né? Não é um absurdo mais. Né? E se a gente trabalha direito no plano macro, o 6,5 vai para 4, vai para 3,5, que são as taxas de juros básicas que tem em países parecidos com o Brasil aí mundo afora. E qual é a necessidade de um setor pagar 3,5 em vez de pagar 6,5? Não faz tanta diferença ao ano, não é isso? Então, caramba, o dinheiro não está sobrando. Agora, em relação ainda à atuação do Banco Central, nós temos a questão de competitividade, né, que passa pela reformulação da infraestrutura do país, revisão de carga tributária. Nós temos a questão cambial muito mal colocada nessa questão da competitividade, porque algum tempo atrás se falava, olha, a gente precisa de um dólar mais alto para poder exportar mais. O dólar subiu por vários fatores, fator risco e tudo mais. Estaria hoje até no patamar adequado em termos de competitividade, a gente vê pouquíssimo retorno em aumento de exportação. O carro-chefe ainda é o setor agropecuário, que é assim em qualquer condição porque tem competitividade. Então, por que o Brasil não consegue quebrar essa resistência toda e expandir o comércio internacional? Esse é um assunto antigo. Não é o câmbio que vai fazer o Brasil ser competitivo. Mas os empresários ainda cobram o câmbio. Aí quando não tem o câmbio, eles têm outra justificativa. A capacidade de gerar, de produzir os espantalhos, ou a demanda por ajudas governamentais assume muitas formas. O câmbio é uma delas. É muito antigo no Brasil tentar fazer com que o governo faça o câmbio que faz os empresários ineficientes felizes. E a vida não é assim em nenhum lugar do mundo. O câmbio tem que ser fixado em mercado. Ele vai refletir a solidez, a competitividade geral, média do Brasil relativamente a de outros países. Alguns grandes exportadores controlam, como é o caso da China. Mais ou menos, né? Assim, mais ou menos. Eles controlam vários pontos aí para induzir as exportações mesmo. Mais importante no caso da China é o fato dos custos e da produtividade na China explicarem, vamos dizer, 90% do sucesso deles. O que eles fazem de supostamente manipulação cambial, no meu modo de ver, é marginal para explicar o que acontece com eles, ou com a Coreia, ou com o Oriente, em termos gerais. Os países, são várias gerações de países que começaram emergentes e enriqueceram: Japão, Singapura, Hong Kong, Coreia, China, Vietnã, Indonésia aí no meio, todos mais ou menos seguiram um caminho. Não foi o câmbio que fez o sucesso desse país. Câmbio não produz desenvolvimento. Se fosse assim, era fácil, né? É um pouquinho a ilusão de que pintar papel, fabricar dinheiro é o produto, a raiz da felicidade. Não tem mágica nesse assunto de economia. Tem muito profeta vendendo ilusões sobre isso. Eu acho que a gente já ultrapassou esse momento. Nosso assunto para o Brasil ter competitividade, crescer, é produtividade. Como a gente faz o Brasil ficar mais produtivo, produzir mais com menos, mais mercadoria e serviço por hora de trabalho, mais valor adicionado por hora de trabalho. Esse é o desafio. Ele tem que ver com escolaridade, preparo, tem que ver com capital, mas tem que ver com concorrência, com a organização empresarial que põe uma pessoa trabalhando na frente de uma máquina que ele opera no seio de uma organização que produz valor adicionado e tem que produzir mais valor adicionado por hora a cada momento. É uma lógica produtivista, vamos dizer assim, que é um pouco estranha, inclusive ao ambiente brasileiro. Mas não é impossível, até porque no Brasil, eu gosto sempre de lembrar o Brasil tem
20 mil empresas multinacionais operando aqui dentro. E tem estatísticas que cobrem esse universo de empresas dentro da economia brasileira e que mostram que essas empresas têm uma produtividade aproximadamente 10 vezes maior do que a produtividade das outras empresas que estão funcionando no Brasil. Exclusivamente brasileiras. Não controlados por empresa estrangeira. Como é possível, né? Como se a gente tivesse um Brasil globalizado, que são as pessoas que trabalham nas empresas estrangeiras, e outro fechado, que é o Brasil com S. Um Brasil com S e um Brasil com Z, né? E é uma economia muito fechada. Se o Brasil fosse uma economia mais aberta, esse Brasil com Z era maior. Em vez dele na empregar... verdade, é para forçar o empresário a se mexer, é isso? Então, e é o empresário estrangeiro, tá? As empresas estrangeiras no Brasil empregam 3,5 milhões de pessoas. Poderiam empregar o dobro disso, se o Brasil fosse uma economia aberta, tá? Cada uma dessas pessoas gera 10 vezes mais de valor adicionado que um outro brasileiro trabalhando num emprego fora dessas empresas. Ou seja, um projeto de aumento de crescimento e produtividade seria o de deslocar pessoas do Brasil fechado para o Brasil aberto. No passado a gente dizia isso sobre retirar uma pessoa do setor de baixa produtividade, que no passado era a agricultura, e colocar na indústria. Já não é mais o caso. Esse movimento de industrialização e urbanização já se esgotou, e nem é verdade que a agricultura é o setor de baixa produtividade. Ao contrário. Porque se expôs à concorrência externa. Exatamente. Hoje em dia, inclusive, acho que o diferencial de produtividade é ao contrário. Agora, dentro do mundo da indústria e dos serviços, a produtividade é muito maior nas empresas que estão trabalhando com o exterior ou são estrangeiras. E geralmente são as duas coisas juntas. Então, a gente deveria fazer a abertura como o grande projeto transformador da produtividade brasileira. Nós enxergamos 3 eixos principais nesse ambiente de produtividade. Um é este da abertura, o segundo é leis trabalhistas e o terceiro é o ambiente de negócios. Tá? Eu avançaria mais na reforma trabalhista também. Sim, muito mais. Tá? Nós achamos que tem quase que um desprestígio num tipo de trabalho, que é o de criar trabalho para os outros, que precisa ser revertido. Tudo se passa como se esse personagem, que é o empresário, que é quem cria emprego, de todos os tamanhos, o empreendedor, a maior parte deles tem 1, 2, 3 empregados, ele meio que carrega uma cruz de impostos, de obrigações trabalhistas, ele é maltratado por essa legislação que se pretende favorável ao emprego, como se é o trabalho, como se o trabalho dele não fosse trabalho. Acho até que é o trabalho mais nobre que tem, que é o de criar trabalho para os outros, né? Este é um empreendedor, é um personagem de todos os tamanhos, a maior parte deles, inclusive, é o alto, a pessoa que trabalha por conta própria, é um empresário de si próprio. E tem crescido muito em função do desemprego até, né? Então, pelas razões erradas, as pessoas poderiam estar buscando empreender porque empreender é bom, e não porque não tem um emprego público. A saída. Mas o fato é que nós precisamos alterar esse ambiente de relações de trabalho de sair de um ambiente de fomento à luta de classe e à hostilidade, que é o que faz a Justiça do Trabalho permanentemente fomentando o confronto para depois se apresentar como conciliadora, e mudar para um sistema de solidariedade, onde as pessoas devem enxergar o seu trabalho, o seu empregador, como o barco aonde você está navegando. Se aquele barco afunda, você vai junto. Quem cria emprego e quem desfruta, quem trabalha, são parte de uma mesma equação que tem que funcionar de forma harmônica. Gustavo, nós estamos chegando no final da entrevista e eu queria saber se você vê condições de o Brasil ter uma reação rápida, se potencialmente a gente pode fechar o próximo ano com um saldo muito melhor em termos de resultado de atividade, emprego, investimentos, se o próximo governo acertar a mão, claro, né? Pois é. Temos todas as condições para nos tornarmos uma potência econômica. É um pouco monótono repetir essa promessa, já que ela vem sendo repetida há muitos anos, e
lembro da época que se dizia, não, se a gente terminar com a inflação, a gente se qualifica para... Já fazem 20 anos que a gente terminou com a inflação e não conseguiu fazer o próximo passo, tal qual a estabilização tivesse gerado ressentimentos com as reformas e tal, e acaba gerando obstáculos para a gente dar esse próximo passo, que é o grande desafio do próximo presidente, como do seu sucessor e sucessivamente, gerar uma equação de progresso continuado. O progresso não é um processo simples, nem um processo sem sacrifícios e vítimas, né? Ele não é homogêneo, não é um consenso, ele é destruição criadora, é a expressão consagrada para descrever. A gente precisa ter uma sociedade, uma economia mais dinâmica nesse sentido. A concorrência, o livre mercado são a solução para isso. Redução também do Estado também? Sim, a redução do Estado é sinônimo de mais livre mercado. Com mais privatização e tudo mais. Isso. Aqui nós conversamos com o Gustavo Franco, que é economista do Partido Novo, ele está com o João Moedo, Gustavo que foi presidente do Banco Central. Eu agradeço muito a sua participação aqui no Jornal Jovem Pan. Obrigado, Denise. E nós vamos dar mais um rápido